Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e neste dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Irmãos e irmãs, depois de celebrarmos o tempo litúrgico do Natal, iniciamos agora o tempo comum, que vai nos acompanhar até quarta-feira de cinzas, quando iniciaremos o tempo litúrgico da Quaresma. E a finalidade primeira do tempo comum é nos apresentar a vida pública de Jesus. Nós celebrávamos na segunda-feira passada a celebração do batismo do Senhor, que abre a sua vida pública. E o evangelho de hoje está vinculado a este início da caminhada de Jesus, onde ele manifestará o seu poder, onde ele realizará muitas curas e milagres, manifestando assim a glória do Pai em meio à humanidade. Então esta é a primeira perspectiva que devemos nos atentar. Depois é interessante nós também compreendermos que o caminho da fé que Jesus propõe para aqueles que o seguem é sempre de um itinerário. E quando os primeiros discípulos são chamados, como vamos ver no evangelho de hoje, eles são convidados a fazer um caminho de vida com Jesus. E agora eu quero te dar esta boa notícia. Não só André e Pedro são chamados por Jesus, você também é chamado por Jesus. E quando ele te chama, ele te faz esse convite, que você se permita entrar nessa caminhada com ele, que você abra o seu coração para acolher a palavra dele e permita que ele possa te orientar. Vamos no texto de hoje. Tome aí o seu evangelho, João capítulo 1. Tomemos os versículos 35 e 36. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Paremos aqui. A missão de João Batista, é preparar o caminho do Senhor. Ele não se reconheceu como Messias quando perguntaram a ele quem ele era. Mas ele disse: eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Já no início da vida pública de Jesus,
João aponta a sua missão final: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta linguagem do Cordeiro, ela era muito cara, muito importante para os judeus, porque em toda a ceia pascal, um cordeiro era sacrificado para fazer memória desta redenção e desta libertação que somente Deus poderia dar ao seu povo. Por isso, quando João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus, ele já nos remete para o seu sacrifício pascal, porque através de Jesus nós não precisaremos mais de sacrificar um cordeiro para fazer os rituais de purificação, mas uma vez por todas, o sangue de Jesus derramado na cruz foi capaz de libertar a humanidade de todo o seu pecado. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos disse: porque o preço que foi pago para o nosso resgate foi muito alto. E qual é esse preço, minha gente? O Cordeiro de Deus, Jesus, que entrega a sua vida por cada um de nós, para que nós tenhamos vida. Este foi o preço que ele pagou no nosso lugar. E diante desta realidade, João apontando o Cordeiro de Deus, olha que interessante o detalhe do versículo 37. Ouvindo estas palavras, os dois discípulos seguiram quem? João ou Jesus? Jesus. A missão de João era que os seus seguidores conhecessem Jesus e, o conhecendo, sejam capazes de segui-lo. Eu sempre digo a vocês que o Evangelho é muito atual. E hoje existem muitos pregadores, como era o caso de João Batista. Mas qual é o desafio que hoje vivemos? É que estes pregadores querem os seguidores para quem? Para eles. E a dinâmica da palavra, a dinâmica que João quer nos ensinar, que todos os seguidores devem ser de quem? Do pregador ou de Jesus? De Jesus. Tome esse critério para a sua vida. Ah, mas eu gosto mais do fulano de tal, mas eu gosto mais do padre ciclano. Seja você discípulo de Jesus. Seja você seguidor, seguidora de Jesus. Como João nos aponta no itinerário que ele está fazendo com aqueles que o seguiam. Mas agora vem a parte mais interessante do texto. Tome aí os versículos 38 e 39. Vamos ler juntos? Voltando-se para eles e vendo que o seguindo, Jesus perguntou: o que estais procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. É muito interessante a pedagogia de Jesus. Os discípulos por primeiro seguiam a João, mas ao encontrar Jesus, João aponta como Cordeiro de Deus, e eles agora se tornam seguidores não mais de João, mas de Jesus. Esta é a finalidade do pregador. E o que Jesus possibilita a quem se dispõe segui-lo? Esta é a pergunta
que fica de pano de fundo para o evangelho de hoje. O que Jesus proporciona àqueles que aceitam o seu convite? E eu quero fazer a leitura destes 2 versículos do evangelho na dimensão existencial, pela via antropológica, ou seja, pela capacidade mais profunda que cada pessoa tem dentro de si. Jesus faz uma pergunta que é como que um nocaute. Qual a pergunta de Jesus? O que estais procurando? A pergunta de Jesus remete ao anseio mais profundo da alma de cada pessoa. Porque interiormente falando, somos seres que buscam a todo momento. Há sempre dentro do nosso coração um anseio, um desejo, uma busca. E cada qual nesta missa de hoje poderia fazer o seu exame de consciência. Quais são as suas buscas? Quais são as suas procuras? Quais são os anseios mais profundos da sua alma e do seu coração? Hoje Jesus pergunta para mim e para você: o que estais procurando? E diante deste anseio que é profundo, que é latente, Jesus vai proporcionar um caminho para os convidados, para os discípulos. E hoje é para você o caminho que Jesus quer propor. Depois de perguntar, eles respondem: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Eu fiquei percebendo no texto que Jesus faz uma pergunta e os discípulos também respondem com uma pergunta. A pedagogia aqui no primeiro momento é de perguntas. O que estais procurando? Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Mas as duas perguntas estão intimamente ligadas. Elas são intrínsecas. Por que isso, padre? Porque o desejo de saber sobre a morada de Jesus diz respeito à resposta que a procura deseja. Não sei se me faço a entender. Se no coração de cada um dos discípulos há uma busca, há uma procura, o que eles buscam por esta morada do Senhor? Por isso que eles respondem a Jesus perguntando: mestre, onde moras? E para encontrar a morada do Senhor, que é capaz de saciar a busca do seu coração, é necessário que você o reconheça como mestre, como rabi. Então, qual era a finalidade do rabi dentro da estrutura do judaísmo? Ele tinha por missão educar, ensinar o judeu nas escrituras, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, nos profetas, conhecer os salmos. Eles eram instruídos pelo rabino. E se os discípulos agora chamam Jesus de mestre, de rabi, o que eles desejam? Um ensinamento novo, capaz de proporcionar a indicação na qual eles encontrem a saciedade diante das suas buscas e procuras.
Se você fazer o seu feedback, o seu exame de vida, e lidar com as suas buscas, permita também que Jesus seja o seu mestre, que Ele te ensine, que Ele te oriente, que Ele te mostre o caminho diante destas buscas profundas da sua alma e do seu coração, porque quando você se permite ser ensinado por Ele, onde que você vai chegar? Na casa dele. Depois de perguntar, Jesus respondeu: vinde ver. A catequese de Jesus não era apenas uma catequese racional, de ensinar-lhes um conteúdo, como se fosse uma aula. A pedagogia de Jesus não era de aula expositiva como mestre, mas a pedagogia de Jesus era pela via da experiência, mais do que falar para o outro, para que o outro possa aprender intelectualmente sobre o conteúdo. Jesus proporciona a eles uma caminhada de experiência para que eles conheçam aonde Jesus mora. E aí vem a sabedoria que nos é apresentada no Evangelho: vinde ver. E esse convite é para quem na manhã desse domingo? Para você. Mais do que teoria sobre Jesus, mais do que leitura sobre a pessoa de Jesus, se permita entrar no caminho que Ele te chama, para que você seja capaz de experimentá-lo na prática, para que você seja capaz de fazer a experiência mais profunda da busca e do anseio do seu coração. Por isso, vinde ver. E qual foi a resposta dos discípulos diante do convite? Nos disse o texto: foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Não basta você ter o anseio, não basta você perguntar para Jesus: Rabi, onde moras? Não basta Jesus, quem permanece em mim, permanece também no Pai. Então, a capacidade de permanecer não é apenas estar próximo fisicamente, mas permanecer no Evangelho de João significa uma realidade profunda que eu experimento e que me vincula a Ele, e que ninguém terá o poder de me separar dele. E aí São Paulo vai nos dizer: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a doença, nem a perseguição, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Esse permanecer com Jesus dos discípulos diz respeito a um vínculo que é para sempre. Se questione no seu caminho de fé até hoje, qual é o vínculo que você se permitiu estabelecer com Jesus? Voltemos ao texto. Agora, versículo 40. Vamos ler juntos? André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Paremos aqui. Quero elencar com vocês duas perspectivas destes versículos que acabamos de ouvir. A primeira perspectiva é da mediação. André
depois em casa, se vocês quiserem continuar lendo o texto. André era irmão de Simão, que depois recebeu o nome de Pedro. Então, quando André recebe o chamado de Jesus, ele faz uma mediação para que o seu irmão Pedro, chamado naquela época de Simão, também pudessem reconhecer Jesus e segui-lo. Se voltar na primeira leitura de hoje, é o chamado de Samuel. Deus chama Samuel por 3 vezes. E Samuel imaginava que era Eli que estava o chamando. Quando Eli percebeu que não era ele que chamava, o que ele diz a Samuel? Para Samuel abrir os ouvidos, escutar o Senhor que o chamava e dar o seu sim. Então, Eli foi o mediador do chamado de Samuel. E no Evangelho, André será o mediador do chamado de Pedro. E aqui reside uma boa notícia para nós que estamos aqui. Porque de repente você está aqui, mas tem muitas pessoas que você ama e que até você gostaria que estivessem aqui, estão vivendo num caminho diferente do seu, na perspectiva da fé, na experiência de Cristo. Quais são as pessoas hoje que você reconhece da sua família ou do seu ciclo de amizade, que estão de certo modo distante de Jesus e da igreja, e que você gostaria que elas estivessem pertinho de Jesus? Cada qual pode também hoje relembrar dessas pessoas. E por que fazer esse exercício? Para que nós não percamos a esperança e sejamos como Eli e como André, mediadores do chamado de Jesus na vida destas pessoas. Porque todo chamado não é mágico, não é pegar um megafone e gritar lá do céu chamando a pessoa. Pelo contrário, o chamado de Deus na vida de cada pessoa se dá através da mediação humana. Vamos lembrar hoje tantas pessoas que no decorrer da nossa história se tornaram boca de Deus, nos chamando para a experiência de fé com Jesus. De repente foi o seu pai com o testemunho dele, ou de repente foi o ensinamento da sua mãe, de uma catequista, de um sacerdote, de uma religiosa, de um parente mais próximo, que se tornou como Eli e como André na sua vida, te ajudando a encontrar Jesus diante da procura do seu coração. Então esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, a resposta que Simão vai dar por primeiro. Ele foi encontrar primeiro. Foi a resposta de André. Encontramos o Messias. Quais são os 2 verbos que aparecem aqui? Procurar e encontrar. O que estais procurando? André diz: encontramos o Messias. Na dinâmica da fé, a sua busca não é em vão. Diante do anseio mais profundo do coração de cada pessoa humana, na relação que ela pode estabelecer com Deus, ela o encontrará. Não é fake news, não é enganação, é verdade. Se você procura, você encontrará. Olha que boa notícia!
diante de tantas desilusões que enfrentamos na nossa história, de tantas expectativas frustradas, às vezes de situações de traições e de tantas outras coisas que vão nos desiludindo, vão nos tirando a alegria, vão nos roubando a esperança, e de repente vão até nos privando de sonhar, de procurar, de buscar e de viver em plenitude. Entenda que na sua busca mais profunda, no caminho que você estabelece com Jesus, você o encontrará. Toma posse para a sua vida e permita viver esta experiência. É uma busca que encontra, e somente assim o coração do homem aqui como humanidade, poderá ser saciado. Vamos trazer esse trecho do Evangelho para o nosso tempo presente. Diante das buscas que temos aqui dentro, nós entramos num ritmo muito acelerado, de muita correria, de muita ansiedade, de muitas crises existenciais e às vezes até psicológicas. E por que esse ritmo frenético nos maltrata tanto? Porque de repente, aquilo que eu busco, eu não estou encontrando. E aí, não encontrando, o que entra? A agitação interior. Então esse evangelho de hoje me deu muitas chicotadas no decorrer desta semana, porque esta palavra em primeiro lugar também precisa ser para a minha vida, e eu quero partilhar com vocês essas chicotadas no bom sentido. Por quê? Porque quando reconhecemos que na procura interior podemos encontrar o Senhor, mesmo que tenhamos muitas atividades sob a nossa responsabilidade, não vamos permitir com que a crise existencial nos leve para o fundo do buraco, mas seremos alimentados pela esperança do Senhor e no Senhor, porque todo aquele que nele procura, encontra. E aí, fica mais em paz, a tranquilidade vem interiormente falando. Os discípulos o reconhecem como mestre. Na perspectiva dos exercícios espirituais de Santo Inácio, nós precisamos de ter uma educação da interioridade. E aqui está o desafio para o nosso tempo. Às vezes a gente gasta muito para uma educação da intelectualidade, num curso, numa leitura, numa faculdade, e isso também é importante e é bom. Mas de repente nós gastamos pouco tempo na educação da interioridade. E uma interioridade que não é educada pelo Mestre Jesus se torna uma interioridade mal educada, agitada, custosa, rebelde. Como é que está a sua interioridade? Queira que Jesus seja o seu mestre, o seu rabi, aquele que vai educar interiormente falando o que está mal educado, o que está agitado, o que está desordenado dentro de você. Por isso a pergunta é: o que estais procurando? O evangelho de hoje é na dimensão existencial antropológica. Vamos lá no último versículo, fechar o texto, 42. Vamos ler juntos? Então, André conduziu Simão a Jesus.
Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Olha que bonito. O que André faz com Pedro, com Simão? Leva até Jesus. Então, qual é a sua missão lá no seu casamento? Levar até Jesus. Qual é a sua missão como pai, como mãe, na educação dos seus filhos? Levá-los a Jesus. Qual é a minha missão como padre? Ajudar vocês a irem a Jesus. Qual é a missão de vocês na comunidade comigo? Me ajudar a ir até Jesus. Esta é a nossa missão. Ajudar um e outro chegar a Jesus. Dá quase para a gente ver a cena. Jesus olhou bem para ele. Jesus olhou no mais profundo dos seus olhos. Jesus olhou na sua alma. Jesus olhou no seu coração. Jesus olhou nas suas buscas. Jesus olhou os anseios mais profundos de Simão. E naquele momento lhe dá uma palavra de ordem. Tu és Simão, filho de João. Era seguidor de João Batista. Mas a partir de agora, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pedra, fundamento, alicerce, no qual eu edificarei a minha igreja. Você sozinho pode ser poeira, mas você em Jesus se tornará pedra. Você sozinho pode ser no máximo poeira, mas você com Jesus e em Jesus pode se tornar pedra, rocha, fundamento, sólido, firme, cheio de esperança, de coragem, disposto a lutar em meio às dificuldades da vida, sabendo que a procura não é em vão, porque somos capazes de encontrá-lo. Que nesta manhã de domingo a palavra de Deus nos coloque no caminho de seguir Jesus, porque quem o procura encontra e se torna fundamento, rocha firme, que é capaz de sustentar, que é capaz de segurar mesmo em meio às fraquezas e dificuldades. Vamos pedir isso que a palavra está nos oferecendo? Então, por um instante, faça a sua reflexão. O que hoje você procura? O que estais procurando? Apresenta para Jesus agora a sua procura, a sua busca. Apresente agora para Jesus os anseios do seu coração. E acolha o convite dele: vinde ver. Diga para ele: eu quero ver, eu quero experimentar. Encontramos o Messias. Fala para ele: na minha busca, Senhor, eu quero te encontrar. O Senhor sabe quais são os anseios mais profundos da minha alma. E nesse anseio, nesta busca, eu quero te encontrar. Onde moras, ó Mestre? Comigo permanecer.
te ver e comigo permanecer. Onde moras, ó Mestre? Onde